Bom dia, pessoal boa, pessoal amada. Aqui é o Antônio e a Raíssa quem vos fala. Bem, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho e já aproveitar para fazer a análise literária da obra Incidente em Antares, ok? Já começando, né, esse romance ele foi escrito pelo gaúcho Érico Veríssimo, que aborda, né, o regionalismo gaúcho com uma temática social, ok? Esse livro em específico ele é uma sátira claríssima contra o autoritarismo brasileiro. E isso faz com que o leitor ele perceba que a obra ela tem defesa de vários movimentos da esquerda e também sociais, né? Só que, mesmo com isso, a obra ela conseguiu ser publicada no auge da ditadura. Só que aí agora vocês devem estar se perguntando, né? Como que ele conseguiu fazer tal feito? Eu estava olhando alguns fóruns, né, enquanto eu me preparava para esse bate-papo, e nas minhas pesquisas eu me deparei com um documento em PDF, que ele foi criado pela... Peraí, deixa eu olhar minha colinha. Ele foi feito pela Maria da Glória Bordini. Ela é uma professora da PUC e ela publicou isso na revista USP em 2006. Eu acho que é super válido, antes de iniciar a análise literária, a gente relembrar um pouquinho da história desse romance. A narrativa ela se passa numa cidadezinha fictícia localizada no interior do Rio Grande do Sul. Ela se chama Antares. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai ser apresentado para o leitor o panorama histórico da cidade, contando como a cidade foi fundada, as primeiras famílias e tudo isso. Já na segunda parte, a narrativa é ambientada no ano de 1963, quando morrem 7 pessoas na cidade. Só que de repente vai acontecer um fato sobrenatural. Esses mortos eles vão ser levantados do seu túmulo e vão perceber que eles não foram enterrados. Então eles vão ficar muito revoltados com essa situação. Então eles vão exigir para a população de Antares que eles sejam enterrados de maneira digna. Só que como a cidade está passando por uma greve geral, onde todos os trabalhadores se recusam a trabalhar e principalmente os coveiros, não tem como os mortos serem enterrados. Então a população não vai ter como fazer nada. Só que os mortos eles vão falar para a sociedade de Antares se eles não foram enterrados de maneira digna, eles vão expor todos os podres daquela cidade. Só que como a população não vai ter muito o que fazer, os mortos vão acabar contando tudo o que eles sabem sobre os vivos. Então eles vão fazer realmente uma lavagem de roupa suja em praça pública. Agora que a história da narrativa está mais fresquinha na nossa cabeça, podemos iniciar as reflexões da obra. E para compor nossa roda de conversa, teremos as participações da Grace Kelly, Daiane, Lindsay e Luana para fazer um bate-papo aqui com a gente. Bom, eu fico muito contente de falar dessa obra porque o que eu mais gosto nela é a linguagem utilizada. A linguagem desse livro possui um estilo diferente e característico de Érico Veríssimo. E ela é dividida em duas partes, que conta sobre os acontecimentos históricos reais e também os acontecimentos históricos inventados. E um dos trechos que me fez comprovar isso foi quando o próprio autor, ele confessa no início do livro, e no qual é esse trecho. Neste romance, as personagens e localidades imaginárias aparecem disfarçadas sob nomes fictícios ao passo que as pessoas e os lugares que na realidade existem ou existiram são designados pelos seus nomes verdadeiros. O que também contribui muito para a riqueza da escrita é que o narrador está em terceira pessoa do singular. Ele está onisciente e onipresente. Ele relata cada fato e cada acontecimento de uma forma imparcial e sem participar da história. Eu acho que a importância desse narrador é que é um tipo que conhece literalmente toda a história e cada detalhe. Além disso, ele tem o conhecimento muito sobre cada personagem, tanto como pensamentos, emoções, sentimentos, deixando a experiência da leitura ainda mais rica. Bom, pessoal, creio que o principal fator dessa narrativa são os personagens, já que eles simbolizam toda a face da sociedade brasileira. Porque os personagens são os mortos-vivos, simbolizando tanto os vivos que se fingem de mortos, diante dos fatos inacreditáveis que presenciam, como, por exemplo, o golpe militar de 1964,
quanto os mortos e enterrados que, no entanto, continuam a agir e mandar como ação dos líderes locais, de um autoritarismo que se mostra incompatível com as conquistas da liberdade humana. E é exatamente assim que a sociedade tem se comportado ultimamente, como a gente pode notar. Bom, boa parte dela não liga e não quer saber se o país está em crise ou não. Justamente, a hipocrisia se encontra no meio de uma sociedade em que busca diversão para tentar disfarçar a própria miséria em que vive. Bom, analisando isso, eu gostaria de compartilhar com vocês o trecho que me fez chegar nessa conclusão. Bom, em uma das paisagens do livro, os funcionários da família Vacariano, eles estão lamentando o suicídio de Getúlio Vargas. Até que, em um determinado momento, passa pela cozinha o Tibério Vacariano, que é o manda-chuva de Antares, que escuta de um dos empregados assim: "O que será dos pobres agora?" E Tibério responde: "Os pobres vão continuar tão pobres como no tempo em que ele estava vivo." E isso comprova toda a esperança que a população mais humilde do Sul depositava em Vargas. Mas como na narrativa o coronel apoiava a direita, que auxiliou sua família a ficar no poder durante anos, e não simpatizava com os ideais populistas de Getúlio Vargas, então ele manipulava a população de Antares para os benefícios próprios, mesmo sendo um governante que deveria agir pelo povo. Logo a gente consegue chegar no X da problemática, e se posicionar, posicionar politicamente não é apenas declarar publicamente o apoio ao candidato, e sim se envolver em causas importantes para a sociedade. Não tem nada a ver com ajudar o candidato político, pelo qual você tem gratidão ou que você possui afinidade, já que não é uma questão individual, e sim coletiva, já que não é olhar para o seu próprio umbigo, mas para o país como um todo. Sim, exatamente, Lindsay. E tendo em vista esse ponto levantado, eu creio que é muito válido analisarmos alguns personagens que são caracterizados como tipos sociais, para entendermos a interferência que o meio causou nessas pessoas. Pois então, Grace, pegando seu gancho, eu acredito que é muito válido a gente iniciar essa análise pelo Coronel Vacariano, já que ele é a personificação da valentia gaúcha e do sistema ditatorial, já que ele foi criado em uma família elitista conservadora, com uma ideologia fundamentada em uma tradição local coronelista, patriarcalista e machista, já que ele se achava o detentor político supremo de Antares mesmo, sabe? E realizando crimes para se manter no poder, como, por exemplo, chantagens, assassinatos. Um exemplo que eu acabei de me recordar é quando o coronel ele lidera um violento plano de acabar com a greve à força, utilizando repressão armada para intimidar os grevistas que estão no sindicato da cidade. Bom, para fazer isso, ele destitui o prefeito e assume o poder local, ou seja, ele é o símbolo perfeito da corrupção e tirania do nosso país. Bom, outros personagens importantes é o Pudim Cachaça, que no caso era um bêbado, e a Herotildes, que era uma prostituta. Eles foram criados no subúrbio gaúcho e, como muitos jovens do Brasil, eles viviam em bairros pobres, onde tinha muita criminalidade. E no caso, eles não tinham nenhuma expectativa, nenhuma esperança de ter uma vida diferente, uma vida melhor. Então, no caso, eles participavam de uma vida criminosa, e uma vida vazia, num meio de sobrevivência, além do dinheiro fácil. Não podemos esquecer do Manandro. Ele foi um pianista que cortou os próprios pulsos e é possível perceber nele uma certa angústia, e sendo ainda mais profunda na análise psicológica do personagem, notamos que ele se sente sozinho na sua batalha mental, porque a Igreja Católica, naquela época, condenava pensamentos negativos e defendia uma plenitude inalcançável. Assim, ele passou a sua vida inteira tentando agradar os outros e não se priorizou. E esse personagem faz com que levantemos um debate sobre os transtornos mentais, porque até os tempos atuais, falar sobre saúde psicológica ainda é um tabu muito grande, porque está muito associada à doença mental, à loucura e às perturbações mentais. E as pessoas evitam prestar atenção nisso porque ninguém quer se considerar louco, e muito menos desajustado, desequilibrado. E logo se torna de muita importância pessoas públicas contarem sobre suas batalhas mentais. Assim como o padre Marcelo Rose, que em uma conversa com Mariana Godoy, confessou durante a conversa com a apresentadora que sofreu depressão.
e ainda revelou como foi esse processo de encarar a depressão. Já Barcelona é um personagem muito empático com as causas sociais. Pela leitura da obra em si, dá para perceber que a construção do personagem foi para mostrar aos leitores que a gente precisa buscar por um país mais igualitário. Mesmo que a nossa realidade seja elitista, acho que não devemos acreditar que todos vivem na mesma condição. Podemos associar esse personagem com as pessoas que protestam a favor de alguma coisa que elas acreditam. Temos como exemplo junho de 2013, que inicialmente eram pequenos protestos contra o aumento de tarifas do transporte público, mas que mostrou uma grande insatisfação geral da população brasileira com a classe política. Então, creio que esses protestos são uma maneira pública que a sociedade encontra para que suas opiniões de alguma forma sejam ouvidas numa tentativa de influenciar a opinião de algumas pessoas ou a política do governo. Nós temos também, o Dr. Cícero Branco, que é a personificação do sionismo e a conveniência da sociedade brasileira. Mas por que isso? Ele sempre articula com todo mundo para ter mais benefícios, E junto a isso, ele é fruto de uma sociedade hipócrita, É impossível não falar desse livro sem mencionar os políticos brasileiros, É muito comum os políticos de hoje em dia fazer coligações partidárias, onde um une força com o outro para alcançar os objetivos eleitorais, Só que no Brasil é super normal as pessoas se atacarem publicamente e formarem alianças políticas para conseguir lançar candidatos fortes para cargos do executivo. Porque se eles fizerem isso, eles já criam montanhas de escândalos. E quando são eleitos, dá o maior bafafá. Porque é aí que vem a crise atrás de crise, congresso em frangalho e tudo isso quem toma é a sociedade. Por último, temos o personagem que, para mim, ele é o mais profundo da obra, que é o João Paes. Ele tem diversos traços na personalidade dele que são esquerdistas, que vale muito a pena explorar. Mas eu acho que o principal ponto que a gente deve focar aqui são os aspectos físicos que o corpo dele se encontrava depois que ele morreu. Como a gente bem sabe, ele foi espancado até a morte por policiais e ele foi morto num porão de uma delegacia. Quando ele se levanta do seu túmulo e sai andando pela cidade, além do seu corpo estar em completo estado de decomposição, há diversas marcas de tortura. Isso me faz pensar sobre a intolerância política que a gente vive hoje e as pessoas viveram antigamente, pois como o personagem ele era taxado como um comunista naquela sociedade totalmente conservadora e defensor do socialismo, ele foi espancado até a morte, sendo que o único objetivo do João Paes era lutar por uma ordem social mais justa e um mundo melhor. Então podemos relacionar esse fato com o contexto histórico da Era Vargas, onde um suposto documento foi revelado pelo governo brasileiro que informava que os comunistas queriam causar tumultos entre a população brasileira, como saquear, incendiar e depredar patrimônios públicos. Assim, eles eliminariam as autoridades civis e militares da época que se opusessem aos atos. Com esse pretexto, os militares brasileiros começaram uma caçada aos comunistas. Então, rapidamente, em novembro de 1937, a ditadura do Estado Novo foi implantada. E Getúlio Vargas teve amplo apoio das lideranças nacionais, porque elas temiam uma ameaça comunista. E com isso, o Vargas aumentou totalmente o seu poder. Depois de ouvir todas as reflexões que vocês fizeram em volta desse livro, eu acho que ele é importantíssimo para a gente entender o campo político do nosso país. Pois um povo que não conhece a sua própria história, ele está destinado a cometer os mesmos erros do passado. E a política ela é muito presente na vida de todas as pessoas. Até mesmo quando a gente decide não participar da política, a gente está agindo politicamente, pois deixando que as coisas permaneçam do jeito que elas estão, a gente não vê necessidade de nenhuma mudança. Mesmo que ninguém seja obrigado a se posicionar politicamente, eu creio que esse posicionamento ele é muito importante para a gente não ficar correndo risco da gente ser engolido por um sistema que segue o lema pão com circo. Por hoje foi só, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de agradecer as nossas convidadas que fizeram parte desse bate-papo comigo e com o Antônio. Eu espero todos vocês no próximo podcast e até!